Bem, meus amigos, parece que mal começou a fase a eliminar, mal começou as eliminatórias e já tivemos a primeira grande surpresa do mata-mata, como dizem no Brasil. A tetracampeã mundial Alemanha acaba de ser eliminada do Campeonato do Mundo perante o Paraguai, meus amigos. Portanto, vamos falar um pouco não só do jogo, mas principalmente dar uma pequena analisada do que foi este Mundial decepcionante da Alemanha e do que tem sido esta trajetória decepcionante da Alemanha em mundiais desde a sua conquista no Campeonato do Mundo, rapaziada. A Alemanha foi para defrontar o Paraguai, rapaziada, e num jogo em que a princípio a Alemanha era favorita, passou como primeira classificada, pelo peso que a Alemanha tem como tetracampeã, obviamente é encarada muitas vezes como uma das favoritas, por mais que nós sabemos que em campo a Alemanha neste Mundial e nos últimos tempos não vem comprovando tanto isso, e acho que no jogo contra o Paraguai não foi muito diferente, ok? Não foi um jogo seguro da Alemanha, foi mais um jogo em que a Alemanha não conseguiu dominar, não se conseguiu impor perante o adversário, inclusivamente até parte para o intervalo a perder após um gol de inciso. É verdade que a Alemanha tinha mais bola, mas o Paraguai pôs-se na frente com um gol de inciso. É verdade que a Alemanha depois até vai buscar um empate logo no comecinho da segunda parte com o Kai Havertz, tem sido um dos poucos jogadores que vai se aproveitando nesta seleção da Alemanha nos últimos tempos, mas meus amigos, a Alemanha foi incapaz de fazer um 2-1 e forçando o jogo aí para prolongamento. É verdade que no prolongamento Jonathan Tah tem até balança as redes, mas claramente há uma falta sobre o guardião do Paraguai, o que impede a seleção alemã de fazer o 2-1 e leva então o jogo a penaltis, meus amigos. E penaltis vocês sabem como é que é. É verdade que eu sei que todas as equipas, todas as seleções treinam penaltis, eu sei, mas não deixa de ser lotaria. Por mais que tu treines penaltis, um jogador que bate 90% das vezes na esquerda, pode amanhã bater na direita ou pode mandar a bola para a bancada. E a verdade é que nos penaltis a felicidade sorriu para a seleção underdog, digamos assim. A felicidade sorriu para o Paraguai, já que o guardião da seleção paraguaia, rapaziada, brilhou e brilhou muito. O guardião da seleção paraguaia simplesmente fez duas defesas. Orlando Gil defendeu penaltis de Voltemade e Kai Havertz, né? Ele que fez o gol do empate, acabou por falhar uma grande penalidade. E o golpe final, o golpe de teatro, acabou por ser o Jonathan Tah a mandar por cima. Com esse resultado, o Paraguai derrota a Alemanha a penaltis, eliminando então a seleção de Julian Nagelsmann já nos 16avos do Campeonato do Mundo, rapaziada. Portanto, mais um Mundial decepcionante por parte da Alemanha, né, rapaziada? Mais um Mundial em que a Alemanha, pelo peso da sua camisola, por ser tetracampeã mundial, chega como uma das seleções mais badaladas, mas que quando entra em campo mostra que a Alemanha hoje é mais nome do que propriamente futebol em si, não é, rapaziada? E não é só uma coisa deste Mundial. Desde que a Alemanha conquistou o Mundial em 2014, os seus últimos Mundiais não têm sido muito bonitos, né? Mundial de 2018, fase de grupos, num grupo até nem tão complicado, na altura Suécia, México e Coreia do Sul. A Alemanha acaba por cair na fase de grupos. Mundial de 2022 no Qatar, a Alemanha num grupo também, este já é um pouco mais complicado, já continha Espanha, Japão e Costa Rica, e a Alemanha voltou a cair na fase de grupos, e agora 4 anos depois de duas quedas seguidas na fase de grupos, a seleção da Alemanha cai nos 16avos do Mundial. Portanto, já são 3 Mundiais em que a Alemanha cai extremamente cedo no Campeonato do Mundo. É verdade que desta vez a Alemanha até passou o grupo, mas sejamos sinceros, a Alemanha passou o grupo com muita, mas muita dificuldade. Falando desta campanha da Alemanha, foi uma campanha que começou com tudo, ok? Acho que este jogo enganou muita gente. A Alemanha começa logo o Mundial a espatar 7 no coração. Já a malta começou a ter flashbacks daquele Alemanha-Brasil, né? Mas acho que este jogo enganou muita gente, né? Muita gente olhou para aqui e pensou, caraças, mano, a Alemanha está muito forte. Não, mano, a Alemanha simplesmente enfrentou aquela que talvez seja a pior seleção do Mundial, não tenho bem a certeza, mas se não é a pior, é uma das piores. A Alemanha basicamente meteu 7 batatadas numa seleção
pá, semi-amadora, se calhar, né? Acho que podemos chamar o Curaçao de seleção semi-amadora, e mesmo assim até teve um período que a Alemanha tremeu. O Curaçao até conseguiu empatar o jogo. Quando a Alemanha enfrenta um adversário minimamente mais forte que é a Costa do Marfim, vocês lembram-se do que aconteceu. A Alemanha penou muito contra a Costa do Marfim, esteve a perder por 1-0 e, meus amigos, a Alemanha só ganhou este jogo por incompetência de Costa do Marfim, ok? Dava empate ao jogo. Costa do Marfim tem uma chance ali com o Diallo na reta final, podia ter feito o 2-1 e depois nos descontos acaba por virar. Portanto, a Alemanha vence um bocado na cagada, digamos assim, a Costa do Marfim. E depois chega a última jornada e a Alemanha perde para a seleção do Equador. É verdade que, assim, podemos dar aquele argumento, pronto, a Alemanha neste jogo contra o Equador não foi à máxima força, já estava qualificada. A máxima força ou não, a verdade é que a Alemanha, à semelhança do jogo contra a Costa do Marfim, foi sempre jogos em que a Alemanha, apesar de ter melhor seleção, nunca conseguiu se impor, e se no jogo contra a Costa do Marfim teve a sorte de conseguir virar, contra o Equador não foi bem assim, começou a ganhar, e quem virou foi o Equador, inclusivamente com o Plata a antecipar-se a Manuel Neuer. Portanto, meus amigos, é claramente uma campanha da Alemanha muito fraca, né? Demonstra muito bem que eu tenho-vos falado de uma seleção alemã que claramente não é a Alemanha de outros tempos. Para isso eu até trouxe aqui uma leve comparação, né? Para nós termos uma ideia da diferença da Alemanha de 2014, campeã do mundo, para a Alemanha de hoje, né? A Alemanha continua a ter Manuel Neuer, mas vejam esta defesa que a Alemanha tinha: Jerome Boateng, Hummels e Philipp Lahm, ok? Simplesmente os três ali do Bayern na altura. Hoje em dia tens Rudiger em péssimo estado de forma, que nem tem sido titular, Jonathan Tah, este até está bem no Bayern, o Kimmich que nem sequer é lateral, e por aí adiante, né? Olhas para o meio campo, a disparidade é gigantesca, né? A Alemanha tinha simplesmente Ozil, Müller, Toni Kroos, Schweinsteiger, e olhas para o meio campo hoje da Alemanha, tens aqui Pavlovic, Pascal Gross, Enmesh, né? Até tens Wirtz e Musiala, que são jogadores tops, mas quer dizer, nota-se que a Alemanha foi decaindo com o passar dos anos, ok? É verdade que têm aparecido bons jogadores, Wirtz, grande jogador, Musiala, grande jogador, Kimmich, grande jogador, Havertz, bom jogador, mas claramente não estão à altura daquelas gerações mesmo tops da Alemanha, aquelas gerações da Alemanha que ganhavam mundiais. Claramente a Alemanha decaiu muito nos últimos anos. O ataque a Alemanha, acho que desde que o Miroslav Klose terminou a carreira, que a Alemanha não tem um grande ponta de lança, né? Miroslav Klose, que na altura até era o melhor marcador da história do Mundial, hoje tem Havertz, que não é um ponta de lança. É verdade que é um jogador que entrega golos, mas não é um ponta de lança. Portanto, aqui vemos uma evidente diferença, rapaziada. Bom, dito tudo isso sobre a Alemanha, temos que dar os parabéns também ao Paraguai, né? Parabéns aí à seleção do Paraguai, que conseguiu este feito histórico de eliminar a Alemanha e chegar aí aos oitavos de final da seleção paraguaia, rapaziada. Darei os parabéns ao Paraguai, mas o principal mesmo que eu queria vos falar era sobre a decadência da Alemanha e sobre mais uma eliminação da seleção alemã, rapaziada. Acho que era tudo o que eu tinha para falar. Eu queria fazer só um vídeo um pouquinho mais curto para falar um pouquinho deste acontecimento que nós tivemos no dia de ontem, rapaziada. Fiquem atentos aqui ao canal, porque vamos continuar a acompanhar o Mundial até ao fim, como é óbvio. Deixem o like, inscrição, cenas do costume, portanto fui.